Há decisões que chegam como tempestades silenciosas, invadindo a mente muito antes de alcançarem a boca. A pessoa acorda, respira, tenta parecer calma, mas por dentro existe um nó, uma pressão que não sabe explicar. É aquele instante em que o coração lateja, como se estivesse avisando que algo seria definido para sempre. Ninguém vê, ninguém ouve, mas Deus sabe quando alguém está prestes a escolher um caminho que pode mudar tudo. E é justamente ali, no momento em que a ansiedade aperta mais forte que a razão, que ele sussurra: antes de decidir, ore assim. Quando alguém está diante de uma decisão difícil, quase nunca é o peso da escolha que atormenta primeiro, mas sim a turbulência silenciosa que se forma dentro da alma antes mesmo que os fatos se organizem. A ansiedade chega como um visitante inesperado, mexendo no ambiente interior, espalhando pensamentos, acelerando a respiração e transformando o simples ato de refletir em um campo de batalha invisível. Não importa se a pessoa tem fé há anos ou se está apenas começando a caminhar com Deus. O coração humano, quando pressionado por escolhas que podem alterar o rumo da vida, quase sempre reage antes de compreender. E nessa reação antecipada, muitos tentam decidir sozinhos como se a pressa fosse um sinal de coragem, quando na verdade é um sintoma claro de um coração que ainda não descansou. A Bíblia, em vários momentos, mostra isso de maneira discreta, quase poética. Em Provérbios, por exemplo, a ideia de pedir sabedoria aparece repetidas vezes, como se Deus estivesse lembrando constantemente que o ser humano não nasceu para caminhar guiado apenas por impulsos. E é curioso como em histórias diferentes existe um padrão semelhante. Antes de qualquer grande decisão, Deus não oferece primeiro um caminho, mas uma direção interior. Ele reorganiza o coração antes de reorganizar os passos. Isso revela algo profundo. A clareza não nasce da pressa, nasce da oração que aquieta o que nos inquieta. Quando alguém começa a avaliar possibilidades, cenários, riscos e consequências, a mente se torna um redemoinho. Há quem fique paralisado, como aquele homem que passou boa parte da vida evitando escolhas, acreditando que ignorar um problema já era uma forma de resolvê-lo. Sempre que precisava decidir algo importante, sua respiração mudava, suas mãos tremiam e seu pensamento parecia se embaralhar, como se uma névoa interna cobrisse suas convicções. Ele não percebia, mas o verdadeiro conflito não estava na decisão em si. Estava no fato de que ele nunca havia aprendido a orar antes de decidir, apenas depois que algo dava errado. Da mesma forma, havia aquela mulher que carregava no peito uma espécie de urgência constante. Para ela, cada escolha parecia uma corrida contra o relógio, como se qualquer demora fosse desobediência. Ela se acostumou a agir rápido, responder rápido, resolver rápido, até descobrir que a velocidade não é sinônimo de direção. Quando finalmente parou para refletir sobre as decisões que mais doeram em sua vida, percebeu que todas tinham algo em comum. Foram tomadas sem que seu coração tivesse sido acalmado por Deus. Foram feitas com a mente cheia e o espírito vazio. E existe ainda o personagem simbólico, aquele alguém anônimo parado diante de uma estrada dividida, segurando o mapa certo, mas incapaz de dar o primeiro passo. Ele olha para um lado, depois para o outro, tenta adivinhar qual caminho o levará ao destino certo. A paisagem muda, o vento sopra, o sol se desloca, mas seus pés continuam presos. Essa imagem representa milhares de pessoas que vivem assim, prontas mas travadas, desejosas mas confusas, cheias de perguntas, mas com medo de ouvir a resposta. E tudo isso acontece porque o coração ainda não encontrou descanso suficiente para discernir a voz de Deus no meio da própria urgência. O ponto central é que a ansiedade que surge antes de uma decisão difícil não é apenas um sintoma psicológico, ela é um sinal espiritual. É o corpo avisando que a alma está carregando sozinha algo que deveria ser colocado nas mãos de Deus. E aqui entra algo que muita gente não entende. Orar antes de decidir não é um mandamento rígido, mas é um princípio espiritual essencial. Não se trata de obrigação, mas de sobrevivência.
Deus não impõe isso como regra, ele oferece isso como proteção. E é justamente essa diferença entre mandamento e princípio que tantas pessoas confundem. Mandamentos são ordens diretas, absolutas. Princípios são caminhos que preservam, orientam e sustentam. Quando alguém escolhe seguir um princípio, não está apenas obedecendo, está honrando sua própria vida. E orar antes de decidir é exatamente isso. Um princípio estabelecido por Deus para impedir que o coração humano se torne vítima da própria pressa. A ansiedade pré-decisão revela, em muitos casos, a distância entre o que a pessoa sente e o que ela realmente crê. Se ela acredita que Deus guia, por que corre? Se ela confia que Ele cuida, por que tenta carregar tudo sozinha? É por isso que Jesus, em certa ocasião, disse que a ansiedade não acrescenta um único côvado à existência, porque a pressa nunca constrói, apenas desgasta. A oração, por outro lado, coloca o coração em uma condição onde finalmente é possível ouvir, entender e escolher. E é aqui que começa o preparo para o próximo passo desta mensagem. Porque antes de compreender o como orar, alguém precisa entender o porquê orar antes de decidir. E essa resposta se aprofunda ainda mais quando olhamos para a própria jornada de fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, onde Deus não muda sua essência, mas revela o coração daqueles que só conseguem discernir quando se aquietam. É justamente isso que vai se desdobrar no próximo bloco, onde a luz se amplia e o entendimento se aprofunda. Quando alguém começa a compreender que a oração antes de uma decisão não é um mandamento rígido, mas um princípio que protege e direciona, surge naturalmente o desejo de entender como isso se manifestou ao longo da história bíblica. O Antigo Testamento, com sua estrutura mais visível e detalhada, mostra um Deus que conduz seu povo através de leis, rituais e posições definidas. Ali, cada decisão importante era acompanhada por sinais claros. Sacerdotes, profetas, nuvens, colunas de fogo, manifestações poderosas. Era como se Deus segurasse a mão do povo o tempo inteiro, porque eles ainda estavam aprendendo o básico sobre confiar. No entanto, por trás de cada ordem e de cada mandamento, havia sempre um princípio maior, uma vida guiada pelo coração que busca a Deus antes de agir. No Antigo Testamento, essa necessidade de consultar o Senhor antes de decidir aparece nitidamente. Quando Josué se apressou e fez aliança com os gibeonitas sem perguntar ao Senhor, a consequência foi imediata. Ele percebeu que a decisão feita sem oração se tornou um peso que carregaria por muitos anos. Não é que Deus o abandonou, é que a precipitação abriu portas que paciência e oração teriam fechado. Em outros momentos, líderes como Davi faziam o oposto. Antes de atacar, antes de descer à batalha, antes de perseguir um inimigo, ele perguntava: "Subirei, Senhor?" Era mais do que prudência, era dependência. Mas então vem o Novo Testamento, e com ele uma mudança profunda na forma como Deus fala e conduz. Não porque tenha mudado sua essência, mas porque agora o relacionamento é mais íntimo, mais interno, mais profundo. Já não há colunas de fogo ou sacerdote com éfode. Agora há o Espírito Santo habitando dentro do coração daquele que crê. O princípio, porém, permanece o mesmo. Antes de qualquer decisão, o coração deve se aquietar diante de Deus. Mas a manifestação é outra. Não é mais através de sinais externos, e sim através de direção interna, sabedoria espiritual, paz que excede entendimento, discernimento que nasce da comunhão. E aqui entra um ponto-chave que quase ninguém percebe. A generosidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca foi apenas sobre dar, mas sobre preparar o coração para ouvir Deus. Porque quem é generoso, quem solta, quem confia, quem abre mão da pressa e do controle, esse é quem consegue discernir melhor a direção divina. E isso vale não só para dinheiro, mas para decisões, para tempo, para expectativas. A pessoa que aprende a ser generosa com Deus, oferecendo-lhe suas preocupações antes de agir, vive mais leve, mais alinhada e menos vulnerável às armadilhas da ansiedade.
É por isso que Paulo diz em Filipenses que antes de qualquer coisa, as pessoas devem apresentar seus pedidos a Deus com súplicas e ações de graças. Ele não diz isso como uma fórmula, mas como uma postura espiritual. A gratidão antecede a clareza, e a oração antecede a decisão. Quando alguém ora antes de escolher um caminho, a ansiedade perde força, porque o coração encontra estabilidade antes da circunstância mudar. Ao mesmo tempo, esse entendimento precisa ser vivido, não apenas estudado. Há quem tenha aprendido isso da maneira mais dura. Uma mulher jovem, por exemplo, costumava tomar decisões com o coração cheio de boas intenções, mas vazio de oração. Ela analisava, calculava, planejava e se movia rápido, até descobrir que rapidez sem direção é apenas agitação. Quando finalmente aprendeu a parar, respirar e colocar sua preocupação diante de Deus antes de escolher, percebeu algo que transformou sua vida. Deus não respondia sempre com um sim ou um não, mas muitas vezes respondia com paz. E a paz dela era o sinal de que o coração estava alinhado com a vontade divina, mesmo que ela ainda não enxergasse o resultado. E aqui, no meio dessa reflexão, é importante fazer algo que pode mudar completamente a caminhada de quem está ouvindo esta mensagem agora. Se este conteúdo está ministrando ao seu coração, inscreva-se no canal neste momento. Não é apenas sobre números, é sobre fazer parte de uma comunidade de fé que busca maturidade espiritual. E escreva nos comentários, com sinceridade, a decisão difícil que você está enfrentando. Não para que outras pessoas opinem, mas para que você reconheça diante de Deus que não quer caminhar sozinho. Esse simples ato de interação pode ser espiritualmente o primeiro passo para quebrar a ansiedade que tenta te sufocar antes de cada escolha. Voltando à reflexão, o Novo Testamento revela que generosidade não é apenas sobre abrir mão de algo material, mas sobre abrir espaço dentro de si. Jesus deixa claro que onde está o tesouro do homem, ali está também seu coração, e esse princípio vale para tudo, inclusive para decisões difíceis. Há quem guarde tanto medo, tanta preocupação, tanta pressa, que o coração fica congestionado e incapaz de ouvir a direção de Deus. Mas quando alguém aprende a entregar, a soltar, a abrir mão do controle, milagrosamente aparece um espaço dentro de si onde a voz de Deus pode finalmente ser percebida. E esse é o ponto exato que nos conduz ao bloco 3. Porque se até aqui entendemos que a oração antes da decisão é um princípio espiritual repetido em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, agora precisamos ir mais fundo. O que está realmente em jogo quando alguém precisa decidir algo difícil? Não é apenas o caminho, não é apenas a escolha, é o coração. E é justamente esse coração, com suas prioridades, seus medos e sua fé, que será explorado com mais profundidade no próximo bloco, onde a tensão aumenta e o entendimento começa a tocar áreas mais sensíveis da vida. Quando alguém chega ao ponto em que já compreendeu a importância de aquietar o espírito antes de tomar uma decisão, algo ainda mais profundo começa a emergir. O confronto inevitável com o próprio coração. Porque a verdade é que decisões difíceis não revelam apenas possibilidades. Elas revelam prioridades. Exigem confrontar o que a pessoa realmente deseja, o que teme perder, o que tenta controlar e o que está disposta a entregar. E é justamente nesse ponto que muitos tropeçam. Não porque não tenham fé, mas porque carregam dentro de si um coração fragmentado, dividido entre confiar plenamente em Deus e manter algum domínio sobre o resultado. É uma tensão silenciosa, mas poderosa, que faz com que a ansiedade volte a apertar sempre que a vida exige uma escolha. No fundo, a grande luta não é entre caminhos, mas entre vozes. A voz da razão, a voz do medo, a voz do hábito, a voz da pressa e, lá no fundo, quase sempre abafada, a voz de Deus. E é por isso que decisões difíceis nos desestabilizam tanto, porque multiplicam vozes dentro de nós. Uma pessoa que enfrenta esse tipo de dilema quase sempre tenta encontrar segurança, analisando cenários, como se a resposta estivesse do lado de fora, quando, na verdade, o que Deus quer primeiro é trabalhar dentro. Quando o coração está desalinhado,
Até o caminho mais óbvio parece confuso. Quando o coração está inquieto, até a melhor oportunidade parece perigosa. E quando o coração está ansioso, qualquer direção parece incerta. A Bíblia apresenta essa dinâmica com uma clareza surpreendente, quando mostra, por exemplo, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Não é que Deus invalida o raciocínio humano. Ele apenas lembra que decisão sem direção espiritual é como construir um barco sem leme. Ele até flutua, mas não sabe para onde ir. E é exatamente assim que muitos vivem, flutuando entre possibilidades, presos entre cenários, tentando encontrar paz em cálculos que nunca serão suficientes. Porque a paz verdadeira não nasce de garantias externas, mas da confiança interna. A vida financeira, então, intensifica esse conflito ainda mais, quando o assunto envolve sustento, segurança, risco ou instabilidade. A alma reage de forma ainda mais sensível. Uma pessoa pode ter fé sólida até o momento em que o tema se torna dinheiro. Porque dinheiro, para muitos, não é apenas recurso, é proteção emocional. E é por isso que tantas decisões financeiras se tornam espiritualmente perigosas quando feitas sem oração. Porque o coração se apega ao que possui ou ao que teme perder, e esse apego, mesmo que sutil, contamina a clareza da decisão. Há quem, por exemplo, viva dividindo-se entre convicção e medo. Sabe que precisa avançar, mudar, abrir mão de algo, tentar um novo caminho. Mas o medo de errar paralisa. Um homem que vivia assim sempre revisava seus planos dezenas de vezes, acreditando que o excesso de análise o protegeria de qualquer falha. Porém, quanto mais planejava, mais inseguro ficava. Ele não percebia que sua obsessão não era prudência, era falta de descanso espiritual. Somente quando decidiu colocar sua vida financeira nas mãos de Deus, não como um ritual, mas como uma entrega sincera, experimentou algo que nunca havia sentido: paz antes da resposta. E essa paz deu mais direção do que seus anos de cálculos. Da mesma forma, existe aquela pessoa que teme perder oportunidades. Para ela, cada decisão é uma chance única, como se Deus dependesse das circunstâncias para agir. Vive com medo de desperdiçar a única porta boa, como se Deus só pudesse abrir aquela. Esse tipo de ansiedade nasce de um coração que ainda não entendeu que Deus não está limitado ao que vemos, e que orar antes de decidir não serve para impedir perdas, mas para impedir que o coração se torne escravo de oportunidades que nunca foram suas. E há ainda o personagem simbólico, aquele que está diante de duas estradas muito diferentes. Em uma delas, a segurança, previsibilidade, rotina. Na outra, a incerteza, risco, mudança. Ele olha, pondera, observa, mas o que o trava não é a estrada, é a própria história. Ele teme repetir erros, teme decepcionar, teme escolher errado e não ter como voltar. Essa figura representa milhões de pessoas que, diante de decisões difíceis, carregam memórias de fracassos antigos como se fossem profecias. Mas Deus não trabalha com memórias distorcidas, Ele trabalha com fé presente. E é apenas quando o coração aprende a confiar que essas vozes do passado começam a perder força. A generosidade aparece novamente nesse contexto, mas agora como sinal de liberdade. Não a generosidade de dar algo material, mas a generosidade de entregar a Deus aquilo que está pesando demais. A pessoa que aprende a abrir mão do controle descobre um tipo de clareza que não vem de esforço, mas de rendição. E é essa rendição que cria o espaço interno onde Deus pode confirmar a direção. Decisões espirituais não são decididas apenas pensando, são decididas ouvindo. E ouvir exige silêncio. Exige entrega. Exige coragem para admitir que o coração precisa ser tratado antes que os caminhos possam ser escolhidos. E é justamente aqui que a tensão se torna inescapável. Porque a pergunta que tantas pessoas fazem, é pecado não consultar a Deus antes de decidir, começa a surgir com força, não como uma acusação, mas como um alerta, porque agora o leitor já entende que orar antes de decidir não é uma imposição, mas uma proteção,
Não é uma regra, mas um princípio que preserva. E é nesse ponto, onde o coração é exposto e a reflexão se intensifica, que se abre caminho para o próximo bloco. Nele a resposta será finalmente explorada. O que Deus realmente espera antes das decisões difíceis e o que acontece espiritualmente quando alguém decide sozinho. A essa altura, depois de entender que as decisões difíceis não começam no caminho, mas no coração, que a ansiedade é um sinal espiritual, que a pressa é inimiga da clareza, que a generosidade interior cria espaço para ouvir Deus, surge finalmente a pergunta que tantas pessoas carregam com receio: é pecado decidir sem orar? Essa pergunta, por trás da sua simplicidade, expõe uma realidade muito mais profunda. O problema não está apenas na ação, mas na origem da ação. Quando alguém decide sem orar, não está apenas tomando uma decisão isolada, está revelando de onde está buscando segurança. Biblicamente, pecado não é apenas uma ação errada, é caminhar longe do propósito de Deus. Então, quando alguém decide sem orar, pode não estar cometendo um pecado direto, mas certamente está caminhando em terreno vulnerável, porque se afasta do princípio que protege, guia e restaura. Em outras palavras, o perigo não está na decisão em si, mas no coração que escolhe caminhar sozinho. E esse é o ponto que muitas pessoas não entendem. Deus não está fiscalizando decisões, Ele está oferecendo direção. Não está punindo escolhas, mas protegendo destinos. A Bíblia não apresenta orar antes de decidir como um mandamento absoluto, mas como um princípio que revela maturidade espiritual. Jesus não dizia às pessoas: vocês erraram porque não decidiram certo. Ele dizia: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o erro não nasce na escolha final, mas na falta de relacionamento antes dela. Quando a pessoa não ora, ela não necessariamente peca, mas ela se priva da chance de ser guiada, corrigida, fortalecida ou resgatada antes que a decisão se torne um fardo. E é exatamente isso que Deus quer. Não decisões perfeitas, mas corações dependentes. Ele não está preocupado com a precisão técnica da escolha. Ele está preocupado com quem a pessoa se torna no processo. É por isso que, em tantas histórias bíblicas, Deus não responde imediatamente ao que as pessoas pedem. Ele molda antes. A oração não é apenas o caminho da resposta, é o lugar da transformação. E quando alguém ora antes de decidir, Deus alinha pensamentos, acalma emoções, restaura certezas, desfaz confusões, expõe intenções escondidas, limpa o coração de medos antigos e abre espaço para que a pessoa veja aquilo que não poderia ver sozinha. Por isso, a resposta final é simples e profunda ao mesmo tempo. Não é pecado decidir sem orar, mas é perigoso. E não perigoso no sentido de castigo, mas no sentido de que o coração humano, sem direção espiritual, escolhe baseado em emoções instáveis, memórias distorcidas, medos exagerados e expectativas equivocadas. A oração não é uma formalidade religiosa, é um ato de proteção emocional e espiritual. Quem ora antes de decidir, aprende a discernir o que não vem de Deus, aprende a rejeitar o que parece bom, mas não é. Aprende a esperar quando o coração quer correr. Aprende a falar não quando tudo parece urgente e sim quando tudo parece incerto. E o que Deus realmente quer antes das decisões difíceis? Ele quer rendição. Ele quer que a pessoa o coloque no centro da escolha, não porque ele precise controlar, mas porque ele deseja conduzir. Ele quer que a pessoa reconheça que sua sabedoria é limitada, que seu entendimento é parcial, que sua visão é estreita e que apenas ele enxerga além da curva do caminho. Ele quer que a pessoa aprenda a descansar, não porque o caminho será fácil, mas porque ele estará presente. Ele quer que o coração seja moldado para confiar e não para adivinhar. A verdade é que Deus não está escondendo respostas, Ele está treinando confiança. Ele não está dificultando decisões, Ele está curando corações. Ele não está pedindo perfeição, Ele está pedindo entrega.
Cada decisão difícil é, na verdade, uma convocação espiritual, uma oportunidade para a alma aprender a reconhecer a voz de Deus no meio da própria agitação. E quando alguém finalmente entende isso, toma decisões com mais sabedoria, vive com mais paz e descobre que a oração não é um obstáculo, é um caminho que abre clareza, revela intenções, desfaz confusões e fortalece convicções. É por isso que hoje o convite é simples, mas profundo. Antes de qualquer decisão difícil, ore assim. Ore entregando seu medo. Ore entregando sua pressa. Ore entregando seu controle. Ore pedindo sabedoria, mas também pedindo paz. Ore não para mudar o resultado, mas para mudar o coração que vai lidar com o resultado. A pessoa que aprende isso não se torna imune às tempestades, mas se torna inabalável por dentro. E agora, antes de você sair deste vídeo, eu quero fazer um convite sincero e de coração aberto. Inscreva-se no canal, mas não apenas porque isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se porque nós estamos construindo uma comunidade de fé, de gente real, que luta, que busca, que se derrama diante de Deus e que aprende todos os dias a caminhar com mais sabedoria e dependência. Aqui, você não está sozinho, e eu quero te pedir algo especial. Compartilhe nos comentários qual decisão difícil você está vivendo neste momento, não para expor sua vida, mas para colocar luz onde a ansiedade quer esconder. Conte o que você sentiu, o que aprendeu, o que Deus falou com você por meio desta mensagem. Quando você escreve, você declara que não quer carregar isso sozinho, e nós vamos caminhar juntos com você. Este espaço não é apenas um canal, é uma comunidade de pessoas que estão aprendendo a cada dia que antes de decidir, é preciso orar.